Olá, vamos agora continuar com a nosso curso de criação de interpretadores. Nessa última aula, aula 9, vamos tratar sobre resoluções e vínculos e vamos começar comentando sobre o nosso último capítulo. Nosso último capítulo, a última parte, bastante breve até, foi dedicada a adicionar clausuras às nossas funções, para que a gente pudesse ter um comportamento adequado para funções locais. Porém, isso introduziu um bug em nosso interpretador que normalmente passa despercebido para a maioria das pessoas, mas como implementadores, cabe a gente garantir que a nossa linguagem esteja funcionando perfeitamente. Nesse capítulo, a gente vai resolver esse problema que eu vou apresentar agora e também estudar uma última abordagem, que é a análise semântica em escopo estático, ou seja, em logs, como em qualquer linguagem moderna, a gente usa escopo estático ou escopo léxico. Escopo estático quer dizer que para descobrir qual que é a declaração de variável que uma variável se refere, você precisa apenas olhar o código. Você não precisa de nada de tempo de execução. Daí que vem o nome estático. Por exemplo, aqui nesse trecho de código, esse print, ou seja, essa exibição do valor A, claramente se refere ao valor inner. Isso daqui é o padrão, qualquer linguagem normalmente se refere a isso. De uma forma mais precisa, a gente tem a seguinte regra que diz que para o nosso escopo estático. O uso de uma variável deve se referir à declaração precedente com o mesmo nome do escopo mais interno que engloba a expressão no qual a variável é usada. Engloba é basicamente o escopo onde aquela variável ela está dentro, ela está inserida. E essas outras duas palavras são precedente, quer dizer que ela tem que aparecer antes no programa. Mais interno, quer dizer que em caso de sombreamento de variável, como por exemplo, esse nosso exemplo, vará sombreia o outro vará que está fora do bloco, a gente vai ter que o escopo mais interno ele vence, ou seja, quando a gente pega printar, a gente tem dois A's que aparecem antes de printar, quem que a gente escolhe, o que está mais dentro está no escopo mais interno, ou seja, o inner. E é aqui onde, com essa regra não mencionada, é implícito que aquela expressão de variável deveria a mesma declaração durante todo o programa. Ou seja, se eu olho para essa variável aqui, eu consigo inferir qual que é a declaração que ela usa para usar o valor daquela variável. Aquilo não pode mudar durante todo o programa, já que né, uma análise estática. Se mudasse durante o programa, não seria um escopo estático, seria um escopo dinâmico. É aqui onde o nosso bug ele mora. Que vamos pegar esse exemplo aqui, é um código bem esquisito, extremamente muito pouco provável que vá chegar a acontecer. Que basicamente a gente tem uma variável em escopo global, a gente tem uma função que usa essa variável, a gente tem duas chamadas para ela, sendo que tem uma declaração de sombreamento entre as duas. Quando a função é declarada, ou seja, nessa declaração, printA se refere a var global. Isso, pelo que a gente acabou de ver, teria que acontecer para sempre no programa, ou seja, sempre que eu chamasse showA, essa função deveria printar global, porque ela precisa se referir ao escopo estaticamente à função que a gente conseguiu determinar, a declaração que a gente conseguiu determinar que ela está atrelada. Isso acontece de fato para a primeira chamada de showA, mas a segunda ela vai chamar block, ela vai exibir block. Isso a gente vai ver que isso se refere por causa do environment que a variável está dentro. Ou seja, essa declaração aqui trouxe varar para dentro desse environment. Então, quando o showA tenta buscar esse valor de varar, ele sai do escopo dessa função, ok, eu não encontrei esse valor. Ele vem buscar dentro desse outro escopo aqui, e ele encontra o valor de varar. Ou seja, o que não era esperado, o escopo está sendo alterado dinamicamente. Uma outra forma da gente ver esse problema é a gente não pensar em escopo como um bloco. A gente pensa em escopo como saindo do começo desse bloco e vindo até uma linha. Por exemplo, aqui até 1,
A está em escopo, e apenas A. A partir de 2, tanto A como B estão em escopo. Só que nossa interpretação trata esse bloco como de fato um bloco. Ou seja, esse bloco inteiro, A está declarado dentro dele e depois B está declarado dentro dele. Ou seja, de forma resumida, quando uma função é declarada, ela captura uma referência ao ambiente atual. E, em teoria, para manter o escopo estático, ela deveria manter isso daí fixo até o final do programa. Só que na nossa implementação, essa referência ela é mutável. Ou seja, se a gente declara uma variável depois naquele ambiente, a cláusula que envolve a função também pode chegar àquela função. Ou seja, ela enxerga uma variável que foi declarada depois, unicamente porque ela está dentro do mesmo ambiente. Por exemplo, voltando aqui para o nosso exemplo, esse varar aqui, ele trouxe A para dentro desse escopo. Trazendo o aparente desse escopo agora, essa função aqui consegue ver esse A dentro desse escopo, o que não deveria acontecer. Ou seja, além disso, a gente tem esse problema. A gente tem funções podendo referenciar variáveis erradas, declaradas mais para frente. Mas a gente tem um outro problema, que é a gente resolve uma variável sempre que ela é necessária. Ou seja, se eu tiver um loop que executa 1000 vezes, que acessa uma variável 1000 vezes, essa variável ela vai ser não só acessada, como ela vai ser resolvida 1000 vezes. Ou seja, essas 1000 vezes eu vou ir na minha árvore, eu vou voltar e eu vou buscar para encontrar onde que está a referência a essa variável. Mas a gente comentou, escopo estático implica que uma variável ela sempre é resolvida para a mesma declaração. Então a gente está basicamente fazendo trabalho de graça. Porque a gente poderia simplesmente ir lá, ver qual que é a resolução daquela variável uma única vez e acabou. Mas em vez disso a gente está fazendo toda vez. O que é desnecessariamente lento e, como a gente já viu, está trazendo bug para o nosso código. Ou seja, então a gente vai no nosso código, a gente vai fazer uma forma de resolver uma variável sempre uma única vez. E nessa forma de resolver essa variável uma única vez, a gente vai garantir que a gente siga as regras de escopo estático. A gente vai fazer isso através de um processo chamado análise semântica. Ou seja, qual é a diferença entre uma análise semântica e o que o parser da gente já faz? Um parser ele faz uma análise sintática, ou seja, ele vê se o programa está gramaticalmente correto. Uma análise semântica, ela começa a entender se os significados estão corretos até ela consegue verificar. Por exemplo, se você tem uma linguagem tipada estaticamente, o compilador, a primeira coisa que vai fazer é compilar o programa, que é uma árvore de sintaxe abstrata, mas antes de gerar o código de máquina, ele vai verificar se os tipos estão de acordo com o que é esperado. Ou seja, ele não só faz uma análise sintática, ele não só verifica se a gramática está correta, ele também vai lá e verifica se parte daquele programa que ele consegue avaliar, nesse caso os tipos, fazem sentido, ou seja, eles têm um significado gramaticalmente correto. Para o nosso caso, a gente vai simplesmente verificar que a declaração está associada àquela variável. Ou seja, a gente não só vai descobrir se uma expressão é uma variável, mas a gente vai descobrir qual variável é, que vai além do que um parser pode fazer, ou seja, a gente vai precisar dessa nova forma de analisar nosso código. Ok. E agora vamos olhar para esse exemplo aqui, que é um exemplo que estava acontecendo anteriormente. Na primeira chamada da função showA, ela sai aqui de showA, aqui na direita, entra no bloco e vai até global e lá encontra o valor de A. Perfeito, exatamente o que a gente queria que acontecesse. Na segunda, showA sai do seu corpo e vai no bloco. No bloco, ela já encontra o que vai causar o nosso problema, já que agora tem um novo A dentro do escopo, que não é o A original, e está causando conflito com a regra de escopo estático. Ou seja, o que a gente pode fazer? Ao invés da gente procurar dinamicamente qual que é o escopo que a função está declarada, a gente simplesmente vai salvar quantos escopos a gente tem que voltar para encontrar a declaração daquela variável. Ou seja, isso aqui é exatamente o que eu acabei de comentar. Poderíamos fazer esse cálculo junto do parser, mas a gente vai fazer uma nova, usar tanto a análise semântica
junto de uma nova técnica, que é para mostrar para vocês uma técnica que é bastante utilizada em compiladores e também interpretadores para finalizar o nosso curso. Então a gente vai fazer o que a gente chama de uma passagem extra ao longo da nossa árvore. Ou seja, por exemplo, o parser ele gera a árvore, o interpretador ele passa por toda a árvore. Então o que, que a gente vai fazer para gerar diferença? A gente vai, depois de gerar a nossa árvore com o parser, antes do interpretador passar, a gente vai escrever código de modo que esse código passe por todos os ramos dessa árvore, verificando variáveis, fazendo a resolução de cada uma delas para garantir as nossas regras de escopo estático. Ou seja, a gente vai ter uma nova classe chamada resolver, que ela vai visitar todas as expressões, todos os statements para interpretar essa nossa regra que a gente quer. Ela também vai receber um intérprete. Isso daqui vai ser porque a gente vai salvar as informações que a gente coletar nesse bloco de código para que o intérprete no futuro ele consiga perfeitamente usar essas informações. Então, por agora, a gente vai fazer uma pausa, porque esse código vai ser bastante extenso, já que a gente tem que implementar um método de visita para cada uma das expressões, para cada um dos statements, mesmo que a maioria delas não vá ser de grande uso para a gente, mas é necessário para respeitar a interface. Então é isso. Resumindo, a gente fez aqui toda a nossa análise de escopo estático e agora a gente vai, por fim, implementar um resolver que vai passar na nossa árvore, depois de ser gerada pelo parser, para resolver todas as variáveis antes de ser passado para o interpretador, fazendo o que a gente chama de uma análise semântica, contrária a uma análise auxiliar à análise sintática que o parser faz. Continuando, a gente vai voltar para a nossa classe resolver e a gente vai começar a passar em cada um dos blocos que a gente precisa implementar. Os blocos que interessam para a gente são os blocos de statement que lidam com o escopo ou alteram ele de alguma forma, como blocos, declarações de funções, declarações de variáveis, atribuições de variáveis e afins. Então, a gente vai começar por blocos. Criam novos escopos e, no geral, eles são relativamente simples. Nossa função para visitar blocos no nosso resolve vai ser essa daqui. A gente vai iniciar um novo escopo, a gente vai resolver todos os statements dentro desse bloco e a gente vai finalizar esse escopo. Agora, passando por cada uma dessas funções, a função resolve vai ser uma função com algumas sobrecargas, ou seja, a gente vai ter a função resolve que passa na lista de statements e ela chama resolve para cada um dos statements individualmente. E a função resolve em cada um desses statements, ela simplesmente aceita o visitor em cada um desses statements. Ou seja, a gente vai pegar as declarações e vai usar o resolvedor que a gente vai implementar mais para frente específico para elas. A gente também vai adicionar para expressões, já que a gente também vai ter que resolver expressões mais futuramente. E agora a gente vai começar a lidar com escopos. Escopos vão ser uma pilha, basicamente, que é a mesma ideia do nosso interpretador, só que no interpretador, como a gente precisa ficar varrendo a pilha de escopos indo e voltando, a gente implementa ela como uma lista para a gente ter essa vantagem de conseguir varrer, subindo e descendo pilha de a pilha de environments de forma simples. Então, quando a gente inicia um escopo, a gente simplesmente adiciona um novo hashmap na nossa pilha, um hashmap que vai mapear os nomes que já são declarados e um boolean que mais para frente a gente vai ver para que serve. Ou seja, como a gente precisa manter qual que é o escopo que está ativo no momento, a gente vai usar um stack que vai guardar todos os escopos que a gente já tem. E uma outra coisa, a gente não vai fazer monitoramento do escopo global, a gente vai deixar ele bem mais dinâmico do que nossos escopos internos. Então o escopo global ele não vai ser colocado nessa pilha. A gente vai simplesmente supor que se a gente não encontra dentro das pilhas uma variável, ela simplesmente vai estar em escopo global e a gente prossegue.
Sair de um escopo é relativamente simples, né? Simplesmente tira o escopo mais ao topo da pilha. E agora a gente consegue ir para as outras declarações, onde a gente vai realmente entender o maquinário que a gente deixou pronto em relação às tags. Aqui a gente vai ter a declaração de variável. A função é bem simples. A gente declara a função, a gente resolve o inicializador dela e depois a gente define. A gente faz essa divisão entre declaração e divisão para lidar com casos como esse. Por exemplo, a gente declara uma variável que ela usa a variável antiga para definir ela mesma. A gente não quer que casos como esse apareçam, então a gente vai tratar isso como um erro. E a gente faz essa divisão aqui porque imagina que a gente fez a declaração da variável A e agora a gente tem que varrer o resto. A gente tem que resolver o inicializador dela. O inicializador aqui nesse caso é uma expressão simples, um A. Mas imagina que é tipo uma expressão muito mais convoluta, com muito mais coisa. Enquanto a gente está resolvendo essa expressão, quando a gente está dentro dela, A já está declarado nesse escopo, mas ele ainda não está definido. Então, se a gente não, nesse meio tempo, a gente não conseguir tentar usar A gente vai ver que ele está declarado, a gente vai ver que ele não está definido e a gente vai conseguir retornar esse erro. Então, isso daqui pode ser definido assim. A gente simplesmente declara uma função, a gente simplesmente, se a gente tiver um escopo global, ou seja, nenhum escopo interno foi adicionado à pilha, a gente simplesmente retorna. Se não, a gente pega o escopo mais ao topo da pilha e a gente, nesse escopo, a gente coloca a declaração desse nome que dessa variável que a gente acabou de encontrar, marcando como falso, dizendo que ela ainda não está pronta para uso. Define, a gente faz basicamente a mesma coisa, só que agora a gente coloca ela como true, ou seja, agora a partir de agora ela está pronta para uso. Aí agora a gente também tem expressões de variável. Expressões de variável, elas leem de escopo, ou seja, uma expressão que usa uma variável, que é exatamente o caso que eu mencionei. Imagina que a gente tem um var igual a isso daqui, normalmente isso daqui vai ser a declaração, isso daqui vai ser uma expressão, isso depois do sinal de igual vai ser uma expressão de variável, ou seja, uma expressão que usa o A. Se isso acontecer, a gente vai passar aqui nesse código. E como vocês podem ver, se o escopo estiver vazio, a gente vai só supor que a gente tem variável global, então a gente não vai. E se a gente não estiver, a gente vai simplesmente dar pick e ver se o valor atribuído é falso. Se for falso, então a gente está tentando ler uma variável no próprio inicializador dela, que não é possível. Se não for o caso, a gente prossegue e a gente simplesmente resolve a variável usando esse método auxiliar chamado resolve local. Esse, por sua vez, tem essa cara aqui, que parece bastante como o nosso interpretador resolve variáveis. A gente simplesmente vai subindo os escopos até encontrar onde que está a nossa querida variável. Ou seja, de forma resumida, começamos do escopo mais interno e a gente vai subindo procurando em cada mapa pelo nome da variável. Se nós encontramos, a gente resolve ela, informa quantas coisas foram passadas, ou seja, a gente resolve essa variável passando a expressão dela dizendo, tá, quantos escopos eu tive que passar para encontrar essa declaração de variável e depois a gente retorna. Se a gente não acabar encontrando, a gente não vai ter um valor. A gente vai supor que o valor tem escopo global. Mais para frente a gente vai ver como é que esse resolve ele funciona, porque ele vai mexer com o interpretador. Mas por agora a gente vai continuar com os nós que a gente precisa implementar o resolve. A atribuição é bem mais simples. A gente simplesmente resolve a expressão que é o valor e a gente resolve a expressão do name em escopo local. Agora, a nossa declaração de função. Função ela declara em escopo local, ou seja, a gente vai simplesmente declarar e já definir depois a função e simplesmente a gente vai continuar com isso. Aqui a gente resolve o corpo da função, que é assim como a gente fez, a gente vai basicamente resolver o corpo da função, como se fosse um bloco, e a gente vai declarar e definir cada um dos parâmetros da função.
Porque dentro do corpo da função, os parâmetros da função eles se atribuem aos valores que a gente vai passar como argumento na função. Aí agora a gente vai passar em cada um dos nós que não são necessariamente afetados por isso, mas que podem conter esses blocos que a gente já fez o tratamento em suas subárvores. Então a gente precisa passar por cada um deles. Então vamos lá. Agora, continuando com os nossos nós de sintaxe, são nós bem mais simples. Eles não necessariamente afetam a resolução de variável, mas a gente precisa fazer a verificação deles. A gente tem a declaração de expressão, que tem apenas uma expressão para resolver, então a gente resolve ela. A gente tem o if, que a gente resolve sua condição e as duas ramificações. A gente não vai respeitar aqui a ideia do if de executar apenas uma parte do código, já que a gente está fazendo resolução de variáveis. A gente vai fazer para todas as ramificações dela, todas as partes do bloco. Um print, a gente tem no máximo uma subexpressão para resolver. Um return também, no máximo uma subexpressão para ser resolvida. Um while, a gente resolve a condição e o corpo do while apenas uma vez. Uma expressão binária tem os dois operandos, de esquerda e direita, para resolver. Uma expressão de chamada tem que resolver o callee e todos os seus argumentos. Um parênteses tem a expressão que eles circundam para resolver. Literais literalmente não tem nada para ser resolvidos. Eles não possuem nenhuma variável e não possuem nenhuma subexpressão. E regras de curto-circuito elas não valem aqui, então operadores lógicos seguem normalmente. A gente resolve esquerda, depois direita. Operadores unários a gente resolve apenas o operando. Agora a gente vai passar na interpretação de variáveis resolvidas. Como dito antes, a gente vai no nosso interpretador adicionar essa nova função. Resolve. Ela vai simplesmente colocar no locals a expressão e qual que é a profundidade dela, ou seja, quantos environments a gente precisa passar para encontrar a declaração dessa variável. A gente vai ter, então, no nosso intérprete um novo atributo chamado locals, que vai ser um hash map que vai guardar expressões e valores inteiros que diz quantos environments a gente precisa voltar para encontrar essa função. Aqui a gente vai precisar fazer alguns imports novos. A gente vai importar hashmap e o map para fazer o uso do hashmap. E a gente vai adicionar na função ViGetVariableExpression. A gente vai simplesmente, ao invés de fazer como a gente estava fazendo anteriormente, a gente vai usar esse método lookup, que vai ser um método auxiliar, que vai ser esse método aqui. A gente vai pegar a distância que se encontra a variável dessa expressão foi declarada. Se a distância não for null, então a gente vai simplesmente usar o getChat, que é essa função aqui embaixo. Ela simplesmente vai usar outra função chamada ancestor e vai pegar nos valores dentro dela, vai receber o nome, ou seja, vai ver qual que é o nome associado àquela variável. Se não for o caso, a gente tenta buscar no global. Se a gente não encontrar no global, então essa variável ela não foi declarada e a gente retorna um erro. A função ancestor é simplesmente a função que ela vai subindo environment a environment. Ela pega do environment, vai para o environment que está ao redor dele, depois para o environment que está ao redor dele, prosseguindo assim até a gente ter varrido todos os environments que a gente sabe que a gente precisa varrer na quantidade exata. Aqui um pequeno parênteses, que essa função ancestor, como vocês podem ver, ela confia que o resolvedor fez o trabalho corretamente. Ou seja, que em nenhum momento precisa fazer checagem se o environment que está inclusive funciona, se realmente existe aquela variável, se realmente esse get aqui não vai dar problema depois que o ancestor executar, e por aí vai. É exatamente isso que acontece no nosso caso, ou seja, não tem nenhum problema. Mas, por exemplo, imagine que algum local todas essas implementações a gente acabou errando.
Ou seja, no lugar de atribuição de variável, o interpretador e o resolvedor eles ficaram fora de sincronização. Isso tornaria o trabalho de encontrar esse problema bastante árduo. Então, o que é que normalmente a gente faz? A gente usa ferramentas de declarações, como por exemplo o acerto do Java, para testar esse tipo de código, para forçar a garantir que a interface seja respeitada. O que eu quero dizer com interface aqui? Não tem uma interface explícita em nenhum lugar aqui, mas quando eu faço uso da função ancestor, da função getChat e da qualquer outra função aqui, eu suponho que a função está funcionando corretamente. Ou seja, ela sempre vai me entregar um environment válido, que é o correto. Isso é, por exemplo, uma biblioteca. Se você pega uma API e você lê, você tem a especificação dela, dizendo o que cada função tem que fazer. E só com isso, você, ao usar a ABI dela, que é a implementação da API, você confia que tudo que está escrito na API vai acontecer. Isso seria mais ou menos o nosso caso aqui. A gente poderia forçar isso, obviamente, fazendo com que o environment garanta que tudo esteja funcionando corretamente, mas só da implementação a gente não consegue garantir. Então, esse parênteses é mais para comentar sobre caso do código futuro que vocês forem escrever. Tomarem cuidado com isso e escrever testes para seus códigos. Enfim, vamos prosseguir. Quando a gente acessa uma variável, a gente também muda a forma de a gente descobrir qual foi a variável que a gente acessou. Então a gente vai trocar essa parte aqui do visitor de assign expression para a gente vai ver qualquer distância, onde é que está aquela variável, e a gente vai fazer o assign dela exatamente no escopo correto, ao invés de fazer o assign dela no primeiro escopo que a gente encontrar onde aquela variável esteja definida. Também aqui a gente tem a função que método auxiliar. A gente simplesmente faz a mesma lógica, a gente usa a função ancestor para voltar valores até a gente encontrar o ambiente correto, e no ambiente correto a gente faz essa atribuição. Aí agora, os últimos detalhes, a gente tem que simplesmente adicionar no nossa função main, nosso logs.java. A gente precisa rodar o resolver. A gente roda ele antes de executar o intérprete. E também a gente agora vai adicionar mais algumas coisas. Como por exemplo, se uma função, a gente tenta declarar uma função com o mesmo nome, no mesmo escopo, a gente não vai permitir isso. Então, ao declarar uma variável, se a gente já tiver uma variável nesse mesmo escopo que contém esse nome, a gente reporta o erro. Em resolução, em relação a return, a gente vai impedir que o return seja possível de ser utilizado fora de funções. Para fazer isso, a gente precisa monitorar se a gente está ou não dentro de uma função. Para isso, a gente vai usar esse outro atributo na classe resolver. A gente vai usar esse enum aqui para dizer se a gente está fora ou dentro de uma função. E a gente vai adicionar dentro do visitor de uma função, a gente vai adicionar esse resolve function aqui, passando esse tipo aqui para dizer que a gente está dentro de uma função. Dentro dessa função, resolve function, a gente vai simplesmente dizer qual é o tipo de função que está a clausura dessa função atual. E a gente vai também salvar qualquer tipo de função que a gente recebeu, para quando a gente for retornar da função, a gente poder restaurar ele ao final da resolução da função. E por fim, na versão Visit Student Retainment, se a gente for visitar um valor de return e ele não estiver dentro de uma função, a gente simplesmente reporta o erro. E por fim, a gente também precisa impedir que o código passe para o interpretador caso o resolvedor encontre algum erro. Então, na nossa função run,
A gente, caso tenha tido algum erro, a gente simplesmente retorna. E com isso, a gente finaliza o nosso interpretador. Ele está pronto para testar qualquer código. Recomendo testar as snippets de códigos disponibilizadas no material original, que normalmente trazem alguns desafios para vocês, alguns códigos com alguns casos bem extremos, que são interessantes de ser testados, ver o comportamento. E com isso, terminamos. Essa última aula foi realmente apenas consertar o scope estático e mostrar para vocês essa última estratégia de resolvedor, que é basicamente você passar na sua árvore depois que o passa gera ela mais algumas vezes, para garantir mais alguma estrutura de código. Escopo estático a gente mostrou como é importante na implementação você se ater às regras que você definiu previamente. Aqui, por exemplo, a gente sabe que o nome, uma variável pode ser resolvida em uma única vez, a gente precisa resolver ela várias vezes. Então a gente vem e a gente garante que isso vai ser o que acontece embaixo do código. Então é isso. Até mais. Espero que tenham gostado do curso. E é isso.